Por que jejuar? Qual a razão que deve me levar a jejuar? Quais as motivações e qual a eficácia de jejuar? Eu vou estar gravando uma série de vídeos, esse vai ser o primeiro e eu vou estar dando 7 porquê para o jejum. Bom, o primeiro lá em Marcos capítulo 2, versículo 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Aí Jesus responde a eles: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Nós jejuamos porque o noivo, porque o esposo foi tirado. Nós jejuamos porque Jesus nos foi tirado. Esse é o primeiro porquê. Jejuamos porque o noivo nos foi tirado. Tá, e o que causa o noivo ser tirado? Lucas 22, verso 35 e 36. Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos assim: Quando eu enviei vocês sem bolsa, sem alforje, sem coisa alguma, vos faltou alguma coisa? Os discípulos diz, nada. Aí Jesus diz, mas agora, se vocês tiverem bolsa, levem. Se vocês tiverem alforje, tomem. E se vocês não tiverem espada, vendam uma veste para comprar espada. Porque vai se cumprir no Filho do Homem aquilo que foi dito, que ele será contado entre os malfeitores. Cristo está falando que após a crucificação haveria mais dificuldade em viver e anunciar o reino de Deus. Eu jejuo para que haja a eficácia no meu caminho, que eu seja bem-aventurado no meu caminho. O jejum é um recurso que me ajuda a ser bem-sucedido e a despedaçar jugos espirituais. Lembre-se que a Bíblia vai dizer em Efésios, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quando eu estou jejuando, eu mortifico a minha carne para estar no Espírito. Então, em Lucas 22, o segundo porquê, eu jejuo porque há a maior dificuldade em servir a Cristo e anunciar o reino de Cristo após a crucificação. Segundo porquê, então, eu jejuo porque há dificuldades em fazer a obra de Deus e o jejum me ajuda a vencer essas dificuldades. Terceiro porquê, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Deixa eu abrir aqui. Glórias a Deus, aleluia. Fiel ao Senhor. 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O terceiro porquê de eu jejuar é porque eu necessito mortificar, aniquilar os desejos da minha carne, para que os desejos do Espírito prevaleçam. Quando eu estou jejuando, eu estou deixando de alimentar esse corpo, e quando eu deixo de alimentar esse corpo, os meus desejos não ficarão tão aflorados. Você vai perceber, se você for estudar um pouquinho sobre isso, o nosso cérebro precisa de carboidrato para trabalhar bem. Basta algumas horas sem você digerir carboidrato, sem você ingerir carboidrato, que você vai perceber que você não vai ter o mesmo raciocínio, o mesmo acúmulo de pensamentos. A tua mente não vai ficar mais tão distraída e vai parecer que fica até um tanto vazia. Você vai perceber que as ansiedades vão embora. O terceiro porquê de eu jejuar é para que a minha carne seja desnutrida, os desejos fortes da minha carne sejam vencidos pela vontade do Espírito. O terceiro porquê é porque queremos fazer a vontade de Deus. O quarto porquê, por que jejuar? Jonas, terceiro capítulo, verso 7 a 8, vai dizer que quando Jonas pregou uma mensagem de juízo, de destruição à cidade de Nínive, ao povo de Nínive, o rei se vestiu de pano de saco e se lançou em cinzas e deu uma ordem que até os animais jejuassem. Por que jejuar? Qual é o quarto porquê ligado com a palavra de Jonas, terceiro capítulo, verso 7 a 8? Porque quando nós jejuamos, nós conseguimos alcançar favor e misericórdia de Deus, quando nós estamos negando as nossas vontades para que a vontade dele
prevaleça. Quando eu estou jejuando, eu estou negando a minha vontade e apresentando a minha renúncia a Deus como uma oferta a Deus, para que Ele se atente a nós e faça a sua vontade e eu alcance dele favor e misericórdia em tempo oportuno. Preste atenção nisso. Jejum também é culto, jejuar também é ofertar. Quando eu estou jejuando, eu estou ofertando a Deus em um culto de adoração, um culto de sacrifício a Deus. Pastor, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Entenda que quando Samuel está dizendo isso a Saul, ele está falando de um sacrifício de tolo, um sacrifício em desobediência a Deus. Mas Deus sempre vai aceitar os esforços que nós fazemos além das nossas capacidades, da nossa força para agradar o coração dele. Bom, então quarto, porque eu jejuo para alcançar favor e misericórdia de Deus em decisões, em situações de emergência, de socorro, em situações de perigo, como o povo de Nínive estava fazendo. Esther, no livro de Esther você vai perceber que ela dá uma ordem para que fosse declarado um jejum entre os judeus durante 3 dias, para que ela alcançasse o favor do rei. O quinto porquê do jejum é porque quando eu estou jejuando, o mundo espiritual age a meu favor. Deus trabalha a meu favor e despedaça julgos terrenos para que a igreja avance, para que você como igreja avance, para que decisões terrenas que são necessárias de ser tomadas, para que situações de âmbito terreno sejam resolvidas e você também receba de Deus o favor, o livramento. Jejum também se faz quando nós queremos livramento de Deus em alguma situação oportuna. O quinto motivo, então, é jejuamos para sermos bem-sucedidos naquilo que estamos enfrentando. Jejum faz parte da nossa vida de devoção, de oração com Deus. O sexto porquê, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22, se você leu todo o contexto, Deus tinha dito que o filho do pecado de Davi iria morrer, Deus iria matar o filho dele, porque aquilo trazia acusações ao nome de Deus, blasfemava o nome de Deus, ofendia a moral de Deus, o caráter de Deus, porque Davi era rei e tinha pecado, e todos apontavam e viram o pecado de Davi. Então a Bíblia vai dizer que Davi decide jejuar e se privar totalmente de pão durante 7 dias. No 7º dia ele volta a comer quando o filho morre. Quando Deus recolhe o menino, ele volta a comer. Aí perguntam para ele, por que é que você jejuou quando o menino estava vivo e agora, quando o menino está morto, você volta a comer? Porque aí Davi responde aos homens, porque agora sou eu que irei ter com o menino. Porque posso eu fazer alguma coisa agora para que ele venha a mim? Não dá para ser feito mais nada, o menino já se foi, o menino já morreu, então eu vou voltar a me alimentar. Nós jejuamos porque queremos, pedimos, imploramos que Deus mude as suas decisões. Porque quando eu estou jejuando, eu estou demonstrando para Deus arrependimento. Eu estou fazendo um sacrifício para Deus, eu estou dando uma oferta para Deus, provando, denotando diante do altar de Deus que estou arrependido, e aquele jejum é uma forma de eu dizer para Deus, Deus, eu estou te dando algo que me custa para provar para ti que eu estou decidido a fazer as coisas de um modo diferente. E Davi então jejua e ele diz bem assim, porque talvez Deus se compadecesse de mim. Ele jejuou porque ele acreditava que o jejum dele poderia trazer a compaixão de Deus, despertar. Porque quando eu apresento a Deus algo que me custa, quando eu oferto a Deus algo que me custa, Davi vai nos ensinar esse princípio, quando ele diz lá na Ira de Araúna, ele diz assim, eu não darei a Deus aquilo que não me custa nada. A nossa vida com Deus precisa nos custar alguma coisa. Jesus disse isso, não é só no Antigo Testamento. Jesus disse assim, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quando eu me nego,
automaticamente eu estou apresentando no meu caminho a Deus algo que me custa, porque negar o meu desejo, o meu sonho, o meu pensamento, negar a minha cobiça pelo alimento, negar a minha ansiedade de colocar um alimento na boca e saboreá-lo, custa. E a gente precisa apresentar para Deus algo que custa. Negar a si mesmo é sacrifício, negar a si mesmo custa. Então, se você está vivendo com Jesus, mas isso não tem te custado nada, tem alguma coisa errada nessa forma que você está vivendo com ele. O sexto motivo é: jejuamos porque o jejum pode chamar a atenção de Deus e mudar decisões. Nós podemos mudar as decisões de Deus? Sim. A Bíblia vai dizer que se nós nos arrependermos do mal que estamos fazendo, Deus se arrependerá do mal que tinha dito que faria e voltará para nós fazendo o bem. Também, se nós deixarmos de fazer o bem, Deus se arrependerá do bem que tinha dito que faria e assim trará repreensão, castigo, juízo. Então, quando eu estou jejuando, eu estou me arrependendo das minhas más obras, provando arrependimento de más obras a Deus, pedindo que Ele venha com a sua bondade, a sua justiça e a sua misericórdia. Sétimo motivo, e esse não é o menos importante, mas eu deixei para o final, porque a gente precisa prestar atenção nisso. Lá em Mateus capítulo 17, versos 14 ao 21, a história de um jovem lunático que estava endemoniado, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, o pai vai reclamar para Jesus, a multidão questiona Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus repreende eles pela incredulidade, pergunta desde quando aquilo está acontecendo com o jovem, e a Bíblia vai dizer que Jesus expulsa o demônio do jovem. Os discípulos perguntam: mestre, por que nós não podemos expulsar o demônio desse jovem quando nós tentamos? Aí Cristo diz: esta caça de demônio não pode ser expulsa senão pelo jejum e pela oração. Olha só, o sétimo motivo: jejuamos porque torna a nossa oração e fé mais eficaz. Eles tinham fé a ponto deles orarem pelo jovem lunático, o jovem endemoniado. Porém, a oração deles e a fé deles não foi tão eficaz pela falta do jejum. Não tem como explicar detalhadamente o porquê, qual é o efeito do jejum na nossa vida. Isso é espiritual, cada um vai discernir com Deus as mudanças que sente em si mesmo, as mudanças que sente no dia, as mudanças que sente na própria vida espiritual, sentimental, material. Mas pela Bíblia você vai perceber diversas passagens que demonstrou bem claramente que o jejum torna a nossa vida com Deus e a nossa vida nesse mundo mais eficaz, mais poderosa, despedaça julgos, abre barreiras, muda decisões de autoridades de reis, muda decisões espirituais a respeito da nossa vida, muda determinações de Deus a nosso respeito, traz a compaixão de Deus para a nossa vida. Então, para você gravar, os 7 porquês do jejum. Em Marcos capítulo 2, verso 18, jejuamos porque o noivo foi tirado, Jesus nos foi tirado. Lucas, capítulo 22, verso 35 e 36, jejuamos porque há maior dificuldade em viver no reino de Deus após a crucificação de Cristo. Gálatas, capítulo 5, verso 17, jejuamos porque queremos que o querer do Espírito vença o desejo da carne. Jonas, terceiro capítulo, versos 7 a 8. Jejuamos porque queremos alcançar favor e misericórdia de Deus, negando nossas vontades para que a de Deus volte a prevalecer sobre a nossa vida. Esther, jejuamos porque pode nos dar vitória, pode nos dar mudança de determinações de coisas terrenas, governo, pode nos gerar livramento em situações de perigo. Sexto, porque em 2 Samuel capítulo 12, 22, jejuamos porque o jejum pode chamar a atenção de Deus e mudar decisões, pode trazer a compaixão de Deus a respeito de uma situação específica. Podemos jejuar por uma situação específica, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela material. Esther jejuou para livramento, Davi jejuou para que houvesse compaixão do menino e não houvesse morte, também livramento de morte. E o povo de Nínive jejuou para que a nação fosse livre do jugo que o Senhor ia colocar, do juízo que Deus ia impor. E o sétimo porquê:
Jejuamos porque torna a nossa oração e fé mais eficaz. Quando você está jejuando, você está nutrindo o teu espírito, tua vida com Deus, e você vai ter uma vida com Deus mais eficaz. São esses 7 porquê que eu dou hoje nesse vídeo para você jejuar. Próximo vídeo eu vou falar de como não jejuar, e o terceiro vídeo eu vou falar de como jejuar. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe tua curtida, teu comentário, escreva debaixo desse vídeo uma experiência que você teve com Deus ao apresentar um jejum, ao entrar no propósito de jejum com Deus. Depois eu vou gravar um 4º vídeo e quais os tipos de jejuns que nós podemos apresentar a Deus. Deus abençoe e a paz reine sobre o teu coração.